Bem-vindo, empresário, bem-vindo ao podcast Empresa 5 Estrelas. Eu sou Igor Abreu, líder do movimento Empresa 5 Estrelas. Estamos aqui com uma mesa, cara, essa mesa tá valiosa. Você vai ver por que você tem que assistir até o final. Eu estou com os dois Pedros, Pedro Diniz e Pedro Rabelo. Se apresentem, Pedro Diniz. Bom dia, pessoal. Bom dia, Igão 5 Estrelas. Agora a nossa estrela aqui, nosso host. Me chamo Pedro Diniz. Apesar de vir da engenharia, eu sou apaixonado pelo mercado de capitais, né? Fiz o MBA em Mercado Financeiro Internacional e sou cofundador da Dunas Capital com esse monstro. Se apresente, Pedrão. Bom dia, pessoal. Bom dia para você, empreendedor. Bom dia, Igão. Agradecer pelo convite. Assim como o meu xará, a coincidência não é só no nome, mas também na história. Nossas histórias se entrelaçam aí, né? Nós também nos conhecemos na universidade. Sou engenheiro mecânico também, foi meu calouro na universidade. Foi. Vim da indústria, trabalhei durante 6 anos na indústria. E depois da indústria, chegou um momento da minha vida que, de fato, o empreendedorismo tocou muito mais forte. E aí, ao longo dos últimos anos, estamos aqui, empreendendo na Dunas Capital. Maravilha, cara. Prazer, uma honra ter vocês aqui. Vocês também fazem parte da minha história. Acho que eu não contei pra vocês, mas a gente tá estreando o podcast Empresa 5 Estrelas com os Pedros aqui da Dunas Capital. E vocês foram parte de uma virada de chave na minha história. E aí é importante vocês estarem aqui também. Não sei se eu contei, mas ano passado eu trabalhava no marketing digital lançando outros empreendedores, né? Fazendo marketing digital, vendendo treinamentos de outros empreendedores. E vocês, por terem me chamado lá no direct, eu nem estava vendendo nada, não fazia nada, só fazia para os outros, digamos assim. Vocês me chamaram, Igor, me ajuda aqui com financeira, sei que você entende muito aí de gestão financeira. E vocês foram um dos primeiros ali, não sei se foi o primeiro ou o segundo mentorado que eu tive. E aí virou essa chave e eu vi que eu adoro fazer isso. Então, se a gente está nesse movimento todo aqui, foi porque vocês nos puxaram lá também no direct. Eu agradeço isso. E a gente está estreando o podcast hoje. No final a gente vai passar um feedback para vocês, né? E vocês não... A gente vai usar nossa ferramenta de feedback que tá aqui na mesa, ó. Boa. Dá pra ver aí. Ferramenta legal. É polêmica, né? Polêmica. Isso aqui foi usado para gravar, acho que um criativo, não foi, Diogo? E aí ficou ali na mesa e a gente brinca agora que a nossa ferramenta de feedback. No final a gente vai utilizar ela aí, se vocês gostaram do... Se você gostou no final aí, né, desse podcast, deixa nos comentários aí também o teu feedback. Se for muito negativo, a gente usa essa ferramenta aqui com eles. Bom, vocês vieram da mentoria e participaram também do Empresa 5 Estrelas. E vocês fizeram uma apresentação para o grupo Empresa 5 Estrelas que foi matadora. Eu fiz um desafio para eles, se apresenta, acho que foi em 40 segundos, 1 minuto. E no final da apresentação deles, todo mundo queria falar mais. E você também vai querer saber mais. Apresenta a Dunas Capital, do jeito que vocês apresentaram lá pro grupo 5 Estrelas. Bora, esse é o desafio. Basicamente, a Dunas Capital põe dinheiro de graça no seu negócio. Agora como? Como, Pedrão? Bem, você não ouviu errado, viu? Exatamente isso. O que a Dunas faz? Diferentemente de um crédito privado, que você vai no mercado, vai no banco, instituição financeira e você capta aquele recurso, depois de um certo tempo você precisa pagar uma taxa de juros, bem, a gente faz o seguinte, a gente capta recurso através de editais de fomento, que é uma linha que está se popularizando no Brasil, mas muitos empresários não conhecem. Basicamente, a gente orienta o empresário, o empreendedor que quer empreender, o que já empreende, a participar desses editais, a captar esses recursos, a ajudar, seja no seu projeto ali numa fase mais inicial, seja numa fase de tração, ele utilizar esse recurso e, ao final, ele não precisa devolver. Isso mesmo, ele não precisa devolver. Assim? Melhor que dinheiro de mãe, de tia. Tipo dinheiro de mãe que não devolve. Caramba, é mesmo? E não precisa pagar nem juros, nem devolver o principal? Não, por quê? Na verdade, qual a origem desse recurso, né? A gente até brinca com os empresários que a gente atende, é uma espécie de cashback. Porque, na real, né, o governo ele capta recurso através de impostos, né, de arrecadação. E existem várias linhas de fomento, sejam federais, estaduais, municipais, nos quais ele subsidia empresas ou que estão em fase de ideação. Aquela pessoa que tem uma ideia, quer tirar do papel, mas não tem recurso, pode acessar esse recurso gratuito, né? Ou aquela pessoa que já tem um negócio, quer ganhar escala, mas as vias tradicionais, de repente, ela não tem acesso. Então, é uma forma de subsidiar o crescimento econômico do país. A gente tem que aproveitar que essa linha existe e a gente brinca, né? É um cashback. Maravilha. Então, o empresário que está aqui no podcast hoje, ele vai poder aprender como ele pode acessar dinheiro para botar no negócio dele, sem pagar juros e, às vezes, sem devolver. Exatamente. Bom, maravilha. Então, me explica como é que funciona isso. Bom, qualquer empresa pode
pode acessar esses editais ou é só empresa de inovação? Minha empresa pode participar? Só quem começou agora? Me fala aí, para quem é e para quem não é. Olha, já vimos editais dos mais variados tipos. A gente já viu editais para quem está construindo foguete, já vimos editais para quem quer construir usinas de extração de hidrogênio verde, né? Já vimos editais dos mais... Quem quer construir e-book, não tem recurso, tem edital que dá 10 mil para você construir um e-book. Olha aí, galera da empresa aqui, ó. Pô, a gente tem que pegar esses 10 mil aí pra construir uns e-books. Construir e-book. Tem assim, já botar aqui no meu lista de tarefas. Os to-dos ali. Pô, legal, não sabia que dava também nesse caminho. Empresas mais tradicionais também dá pra pegar? Tipo, um comércio? É um pouco mais difícil, né? Ou não? Dá, a gente tem uns cases aí, Pedro. Tem uns cases interessantes. Ó, eu vou introduzir alguns cases, porque, na verdade, comumente nos questionam isso, né? Todo mundo pode participar, acho que o detalhe são as vias. Aqui em off, antes de começar, a gente até comentou, empresas mais tradicionais como Fiat Chrysler, né? Grupo Tupi, participam de editais. Então, basta você ter uma boa escrita de um projeto, né? Ter ele bem consolidado. Só que isso usa-se inteligência e expertise. Exato. Conta aí, Pedro. Ele fez inteligência e expertise. Como é que a gente faz Mas isso? é bem isso. Basicamente, empresas tradicionais podem participar? Bem, depende. Tá? Normalmente, quando você pega, por exemplo, uma empresa que invasa água, tem ali uma fonte, explora água mineral. Tem um negócio principal, pode participar? Não, porque normalmente não tem algum tipo de diferencial tão específico, né? Mas aí quando você olha o processo da empresa, se ela utiliza alguma tecnologia que reduz até 30% o custo de produção, estou citando aqui exemplos, tá? Utiliza algum software de gestão interno que consegue ali ter um melhor controle e é um diferencial inovador no segmento, aí sim, tá? O que normalmente a gente observa dentro desse mercado, né, empresas mais tradicionais, sempre tem problemas. E aí o que o empreendedor normalmente faz? Ele não tem só um único CNPJ, normalmente ele identifica o problema, resolve esse problema de uma forma inovadora dentro do negócio principal e aí cria ali uma nova empresa, né? E aí que entra a Dunas. Muitas das vezes ele já tem essa visão de como resolver, mas a gente entra para trazer essa expertise e, olha, tem esse edital, já sabe como é que funciona esse universo? Não, é algo novo, a gente consegue conectar bem e aí participar dessas chamadas. E às vezes o empresário, por não saber que isso existe, né, deixa esse dinheiro aí só para os grandões, né, só para as empresas grandonas, e é um recurso que está disponível aí para gente, para você que está assistindo, né, de repente aí pegar esse recurso e não deixar só para os grandões, né, os gigantes aí e afinal são dinheiro de impostos também. Mas olha um ponto interessante, Igor. Em 2017 mais ou menos a gente foi na principal fundação, numa reunião das principais fundações, a federal, né? E comentou que uma parte desse recurso estava voltando para a União porque não tinham participantes o suficiente. Vou dar um exemplo. No final do ano passado, um edital que estava liberando 25 milhões aproximadamente para quem estava desenvolvendo soluções de tecnologia para cibersegurança, voltou o recurso para o fundo porque não teve participantes o suficiente. Literalmente, abriu uma mala de dinheiro assim, ó. Peguem. Quem participasse estava elegível e receberia o recurso. Não pegaram, fechou o dinheiro e voltou de volta. Exatamente. Inclusive, um ponto interessante, você que quer começar um negócio e às vezes tem um capital ali de risco no banco e sem estar validado ainda o seu projeto ou o seu negócio, então uma forma interessante é você começar a ver editais, porque, vamos lá, para editais, para empresas que estão ali em busca de validação, lançando seu primeiro protótipo, fazendo um teste ali simples, é factível você captar ali 100 mil reais, 80 mil reais. Nós temos cases mais recentes, né? Empresas do segmento de alimentação, tá? Para vocês terem assim a dimensão, ele tem uns diferenciais inovadores dentro do modelo de negócio. Tá lançando agora a primeira unidade, captamos aí para ele 80 mil reais a fundo perdido para ele utilizar aí dentro do negócio dele, né? Legal. Então, ó, existem iniciativas privadas e existe iniciativa pública, né? Privada e pública. Fundo perdido, o que a gente nomeia como fundo perdido, né? Até uma forma mais interna nossa de chamar. É um recurso público. Ele é subsidiado, ele é o cashback, né, que a gente brinca. Mas esse recurso ele é 100% subsidiado, contanto que haja uma boa prestação de contas, né, no uso do recurso. Mas existem fontes privadas. Geralmente, as fontes privadas, elas exigem uma contrapartida.
Seja ela um equity, ou seja, um percentual Uhum. da empresa daquele empresário ou daquele negócio, ou quiçá da ideia de uma patente, etc. Ou realmente outras searas ali de contrapartida, né? Mas privado Sim. geralmente tem contrapartida. Sim, mas muitas vezes é o equity, né? Uma participação no Sim. negócio. Mas é uma boa solução também, né? Uma boa fonte de captação para empresário que não quer tomar um risco, né? E ter que pagar juros, né? Aí você consegue um investidor com a participação no teu negócio e não é só o dinheiro, né? Muitas vezes vem um smart além do money, né? Vem um auxílio ali de advisors, de pessoas que vão te dando uma melhoria na gestão do negócio, na ideia e na gestão do dia a dia, né? É interessante, Igor, porque muito interessante, porque às vezes o empreendedor ele entra pelo recurso, Sim. mas na verdade o recurso ele é a porta de entrada. O que nós trazemos, nós somos bem intencionais com os empreendedores nos quais nós nos conectamos, porque a gente traz uma rede de apoio, seja consultores, mentores de outras áreas, tá? Acesso, a gente entrega todo ali um smart, além do recurso. Uhum. Então esse é um outro diferencial que a gente sempre busca trazer ali para o empreendedor, seja na fase inicial, seja na fase ali já de tração. Legal, mas vamos voltar então pro fomento público mesmo, que é o dinheiro que não precisa nem devolver. Acho que o pessoal tá querendo saber mais disso aí. Cara, eu falei para vocês, né? A gente estava falando na mentoria de financeiro e eu trouxe o conceito de rentabilidade, né? Então, rentabilidade é, poxa, eu investi R$100 mil nessa empresa e ela gerou 10 mil de lucro ali no final do ano, então deu uma rentabilidade de 10%. Essa visão que muitas vezes a gente olha só para investimento, né, no mercado de capitais, né, um fundo de investimento, a gente trazer essa ideia para o negócio. Né? Às vezes o empresário não tem isso, não coloca isso na ponta. Não sabe quanto investe no negócio e muito menos quanto dá dano de lucro. E às vezes, se ele tivesse colocado o dinheiro na poupança, às vezes que não é o pior investimento, estaria dando mais retorno do que colocou no negócio. Então, informação sobre rentabilidade é importante também para o negócio. E quando você traz um investimento terceiro que você não precisa nem devolver, você faz uma alavancagem financeira. Então imagina, nesse exemplo, eu botei R$100 mil, voltou 10%, 10 mil, 10% de lucro, de rentabilidade. E se você não tivesse colocado os R$100 mil, tivesse colocado só 50 e os outros 50 mil foi a fundo perdido. A tua rentabilidade quanto investidor, quanto empresário, ele é dobrado nesse caso, né? Se é 10 mil de lucro por 50 investido. Então, você captar recurso, né, terceiro e botar no teu negócio, você vai, às vezes, dobrar ou triplicar a rentabilidade do teu negócio. Então, é um negócio muito importante, muito vantajoso, ainda mais se não precisar devolver o dinheiro, né? E é curioso, porque a gente tem um caso de ROI, esse aqui mais recente, uma empresa da área de engenharia está desenvolvendo uma solução legal de tecnologia para pavimentos, né? E o que ele investiu na nossa consultoria no intervalo de um ano, a gente conseguiu retornar para ele em 4 vezes, né? Então, a título de exemplo, se ele investiu 100k na consultoria anual, a gente conseguiu retornar para ele a fundo perdido 400k. Isso porque ainda não saiu o resultado de mais uma oportunidade que a gente o submeteu. Ele está em fase final de avaliação. A gente acredita que ele será aprovado também, saltando de 4x para 8x. Ou seja, o valor que ele investiu na consultoria retornará, assim a gente espera, em 8 vezes, mas já retornou em 4, então já é um ROI absurdo. Isso aí comparado ao CDI é inimaginável, né? Verdade. Vamos trazer um pouco de polêmica aqui. Esse recurso, a gente está falando, né, são recursos a fundo perdido e são impostos, certo? São vindos, a fonte dele, né, o recurso vem de impostos. E aí eu pergunto para vocês acham aí que é correto, é legal, é ético o empreendedor pegar dinheiro ali de impostos dos outros? Eu quero saber a opinião de vocês. E não vem com um papinho aí de ficar em cima do muro, não. Vamos botar a opinião. Eu já vou começar colocando a minha, então, porque para não ter esse negócio de cima do muro, não. Eu acho que, cara, pro empreendedor pequeno, o cara que tá começando a ideia ali, pro cara que tá... Já é tão difícil empreender no Brasil. Já é tão difícil. Poxa, essa ajuda, eu acho que a gente tem que acessar sim esses impostos aí. É um direcionamento valioso, né, e honrado para os nossos impostos. Eu acho que nossos impostos já vão para tantos caminhos ali ruins que não voltam.
Eu acho que fomentar o empreendedorismo é uma boa direção aí para os impostos, então eu não vejo por que não acessar, né? Você que está assistindo, não acessar esse recurso. Essa é a minha opinião. Eu quero ouvir a opinião de vocês e também de quem está assistindo aí. Bota nos comentários aí o que vocês acham disso. Olha, Igor, assim, a gente acredita muito em jogar conforme as regras do jogo, né? Eu particularmente gosto muito da liberdade econômica, a escola austríaca de economia. Só que no Brasil isso não é realidade. E ponto, isso é um fato, né? A gente, em termos de realidade, de liberdade econômica, perde para países africanos em guerra civil há 2, 3 décadas. Mas são as regras. Se essas são as regras do jogo no nosso país, no cenário político atual, no cenário econômico atual, é bom a gente poder tirar proveito, positivamente falando, de algo que é direito de empresários que estão começando, que querem crescer. Se são essas as regras, a gente tem, graças a Deus, um bom know-how, um bom histórico, a gente auxilia os clientes conforme as regras locais, né? E é polêmico, mas é necessário. E aí, Rabelo? É o jogo, né? Bom, um país com todas as dificuldades que é empreender no Brasil, seja pela carga tributária, seja pela dificuldade aí, enfim, quem empreende, você que é empreendedor, que está iniciando a jornada, sabe muito bem, né? Acho que é muito válido sim, tá? Principalmente vai precisar de um recurso, você corre o risco de ir numa instituição financeira, toma um crédito sem saber se vai dar certo, sem ter algo validado. Então acho que é algo muito justo, tá? Você captar esse recurso através dessas fontes de fomento, ajuda a diluir o seu risco, e principalmente, né, para quem está começando, as fontes de financiamento, instituições financeiras, às vezes é uma barreira. Você não tem histórico operacional. Você não tem balanço dos últimos 3 anos para apresentar, né? Então, com movimentação. Então, principalmente para quem está na fase ali inicial, para quem está na fase ali de escala, eu acho que é um recurso que vale muito a pena, viu? E faz muito sentido, faz muita diferença. Quem está começando às vezes não tem crédito e quando vai pegar um crédito é caríssimo, né? Então, bom, são as regras do jogo. Eu acho também, já falei, né, que eu acho que faz sentido sim. E também, assim, não é pegar o dinheiro e fazer qualquer coisa com aqueles recursos, né? Não é. Como é que é isso aí? Posso pegar o dinheiro e comprar uma Hilux? Não, isso é... Aqui o pessoal do Nordeste gosta de comprar logo uma Hilux quando dá o dinheiro. Como é que é essa contrapartida que o empresário tem que dar para quem está fomentando, para a sociedade? Como é que isso é amarrado? Certo. Novamente, a gente joga conforme o edital, tá? A gente tem que deixar muito claro, porque o problema não é captar, tá? Captar a gente tem essa expertise, a gente orienta muito bem. A grande questão é a prestação de contas e como você utiliza o recurso ao longo da trajetória, tá? Nós já vimos casos de empreendedores que captaram esses recursos, mas não se atentou ao manual de prestação de contas e ao final teve que devolver. Boa. Justamente por uma falta de orientação. Então, você tem novamente um orçamento que você tem que deixar claro para onde você vai utilizar o recurso e tem uma prestação de contas, onde você precisa comprovar através de notas fiscais, e as notas fiscais ela tem alguns critérios, né, algumas especificidades que nós orientamos, você precisa deixar claro no momento da prestação de contas. Então, esse é o grande desafio, utilizar o recurso conforme o edital, conforme que você colocou no cronograma, e ter essa prestação de contas ali redonda ao final do processo. Eu tive alguma alteração no percurso aqui do caminho, não vou mais utilizar o recurso para comprar um equipamento, mudei o equipamento. Bem, a gente pode solicitar uma alteração, mas tudo dentro amarrado conforme recomenda o edital. Maravilha. Bom saber, hein, pessoal. Não, né? Aqui não é bagunça, né, digamos assim. No Brasil às vezes é uma bagunça, mas não vamos ter uma boa gestão financeira. Sim. Aliás, vamos falar sobre isso. Gestão financeira para quem quer pegar o recurso, para o empresário que está assistindo. Bom, a gente começou nossa parceria, nossa relação, né? Vocês buscando melhorar a gestão financeira do negócio de vocês. Até conta um pouco aí por que vocês buscaram, o que vocês melhoraram lá. Conta um pouco dessa experiência de vocês antes da gente falar dos clientes. Isso é curioso porque as pessoas elas confundem geralmente o financeiro com tudo. E financeiro tem várias sub-áreas, né? Então não é por nós sermos do mercado de capitais, do mercado financeiro, que a gente domina financeiro empresarial e que tão pouco o financeiro empresarial é igual ao financeiro pessoa física. São coisas distintas. Então
Até pessoas nos procuram muitas vezes e a gente direciona para os parceiros, né? Justamente porque o nosso domínio é o mercado de capitais, só que as pessoas entrelaçam. Aquele ali tem domínio de investimento, então ele tem gestão financeira na ponta. Não, são áreas diferentes, às vezes profissionais diferentes. E para nós foi interessante porque a gente amadureceu e tornou bem mais profissional o financeiro da empresa e bastante capitaneado pelo Pedrão, inclusive. Conta aí as melhorias que tivemos, Pedrão, depois do Mastermind, durante, né? Que o Mastermind ainda não finalizou, e também o acompanhamento do Igor. Maravilha, eu lembro muito bem. Foi numa tarde, foi uma call muito corrida, rápida, você trouxe. Mas, novamente, pessoal, acho que o maior investimento de quem está começando a empreender é ter bons mentores ao lado, principalmente em áreas nas quais você não tem ali um completo domínio. Nem assim, quando tem um completo domínio, é muito bom estar buscando pontos de apoio, tá? Então, a mentoria financeira, ela trouxe uma visão muito mais ampla para nós, né? Como o Pedrão falou, o mercado de capitais ele tem uma seara. Agora, quando se fala da parte financeira no dia a dia, você fazer ali conciliação bancária, analisar fluxo de caixa, né? Então, nós tínhamos um financeiro, estava rodando, só que nós tínhamos alguns desafios. Como eu faço uma análise estratégica disso mais a fundo? Como é que eu tiro os indicadores corretos para analisar no meu dia a dia? Quais são os pontos de atenção que eu preciso ter cuidado? Então, ao longo da mentoria, tivemos essa visão mais crítica. Foi um processo contínuo de desconstrução. Eu te falei isso várias vezes, Igor, né? Mas ao mesmo tempo um processo de construção de algo muito interessante que hoje o nosso financeiro roda muito bem. A gente tem muito claro quais são os nossos indicadores e principalmente a gente tem muito claro até onde a gente pode ir e até onde a gente vamos dar uma segurada, vamos colocar uma meta para poder entrar em um caixa. A gente tem um fluxo com caixa oxigenado para poder avançar, né? Então trouxe essa visão muito estratégica para nós hoje, né? A gente não olha só não apenas no operacional, só não nos lançamentos, mas a gente tem a visão estratégica do financeiro hoje. Maravilha, eu lembro que na mentoria a gente olhou sobre margem de contribuição, né? Como vocês faziam as parcerias. A gente chegou possibilidades de ajustar isso e multiplicar por algumas vezes aí, né? O lucro de vocês. Conta um pouco sobre isso, já deu resultado? Muito, hein, Pedrão? Já, muitos sem resultados. Dúvida, porque para nós ainda era confuso. E aí, novamente, deixando claro, o mercado financeiro ele é muito, muito complexo, muito grande. Então, para nós, essa questão do financeiro era complexo em algumas searas. E agora está mais claro, a gente tem visível cada produto, quanto ele deixa de fato de lucro, né? Na casa e qual a margem de cada produto. Tem claro para a gente também os próximos passos, nos permitiu também, né? Graças a Deus, expandir o nosso time e manter um ritmo legal, porque agora a gente de lá tem para claro... cá vocês já cresceram, né? Bastante, hein? Pô, contrataram pessoas novas. novas. O mundo das startups, né? For considerar fundo, 100% de crescimento aí de time em 6 meses, praticamente. Maravilha. Então, e aí, parceiros depois também, da mentoria financeira 5 estrelas, né? Vocês entraram no Empresa 5 estrelas, no Mastermind de Empresa 5 estrelas. E aí a gente fez a apresentação lá e começaram a evoluir nas outras áreas do negócio. E eu gosto olha, com o pessoal que entra no Mastermind de Empresa 5 estrelas, eu dedico ali horas e me envolvo diretamente para fecharem negócio entre si. Faço indicação, né? Trago todo o meu grupo, meu network para os mentorados. Eu cuido realmente com carinho. E vocês já fizeram negócios aí, né? Com o meu network, né? Me conta aí, já teve fechamento? Já, ó, você nos indicou um cliente. Esse cliente indicou 3 novos leads. Um se tornou parceiro, 2 estamos em fase de negociação para fechamento. Aqui, durante o Mastermind, a gente fechou um negócio em parceria com um dos participantes do Mastermind. Tem outro que estamos em fase de conversa também, negociação, então as coisas foram... E tem um outro detalhe, tem outro detalhe, tá? Logo no primeiro dia do Mastermind, quando nós decidimos, olha, vamos avançar, vamos fazer acontecer, com aquela energia, você chegou, pessoal, tem um desafio para vocês. Eu tenho uma pessoa para conectar, vão lá, e aí eu vou conectar vocês e fechado. Iniciamos já iniciamos, detalhe, iniciamos o Mastermind já com o Roy. Porque com o negócio já fechado, viu? Essa conexão. Aí sim. E outros negócios se encaminhando, né, grande?
Maravilha. Então, assim, quem entra no Mastermind de 5 estrelas, eu literalmente eu tenho uma planilha. Vou mostrar a planilha para vocês. Onde eu conecto assim, olha, essa empresa com essa empresa que tem essa oportunidade. Eu faço tipo um cruzamento assim, ó. E aí eu vou fazendo as indicações para realmente gerar negócio, gerar ROI, além de todo o conhecimento de gestão que a gente aprende aplicado, né? Gera negócio. Então eu fico muito feliz de saber que vocês estão ali aproveitando esse network de 5 estrelas e fazendo negócio, né? Esse é o objetivo. Bom, além de negócio, no Mastermind, a gente faz lazer. E a gente vai ter uma competição de kart aí nos próximos dias. Não sei se você está assistindo antes ou depois de acontecer, mas a gente vai ter um kart. Eu tô sabendo aqui que tem um preferido, né? Para esse kart, me fala aí, já tem horas aí de estrada, de pista. O pessoal teve que modificar um pouco o meu kart, porque eu chegava na frente de todo mundo. Eu levo a bandeirinha do Senna, o pessoal fica bolado, eu tiro de dentro da camisa assim quando eu tô dando a bandeirada, mas o kart é muito bom. É necessário, né? Essas dinâmicas são necessárias. O dia a dia do empreendedor é muito corrido. Já sei o que eu vou mirar ali. Maravilha, pessoal. Me contem aí mais polêmicas aí do dia a dia de vocês aí. A gente falou sobre gestão financeira, né? Eu quero trazer, quão importante é a gestão financeira para empresário que está querendo buscar também, né, um recurso a fundo perdido. Olha, Igor, são vários, né? Primeiro porque para entender se de fato ele precisa. Porque como o Pedrão comentou, a maioria dos clientes, eles contratam a gente porque eles querem recurso e eles renovam a nossa consultoria porque eles perceberam que não era essa a deficiência dele. Então tem clientes que nós chegamos, observamos que ele tem um baita produto e ele tem um vendedor, 7 técnicos e tem medo de vender, tem medo de aumentar o ticket. E a gente observa, cara, eu vou levar de repente ali 6 a 12 meses para te levantar um recurso a fundo perdido. Só que se você começar a vender corretamente, aumentar, olhar com mais carinho pro coração da sua empresa ali, né, que é o comercial, você em 2, 3 meses pode estar em um patamar diferente, né? Então isso já gerou renovação, já gerou até outros fechamentos em empresas do mesmo empresário, ou de empresários correlatos ali. Então a gente observa que ter claro o seu financeiro, ter claro o seu comercial e ter metas ousadas e não ter medo, a maioria dos empresários, e a gente percebe talvez mais, principalmente localmente, tem medo de vender, tem medo de ousar. E isso torna com que ele cresça mais vagarosamente, né? Então é importante. É importante até para saber se é necessário ou não participar dos editais de fomento. Às vezes o dinheiro está dentro da empresa já, tá dentro da empresa. Muitas vezes o dinheiro está dentro da empresa e está preso num capital de giro, num ciclo financeiro ali negativo. Num estoque mal otimizado. Nos prazos errados que dá para o cliente, né, que não pega do fornecedor. E isso corrói ali muito caixa de empresa. Não gerenciar bem ali os seus prazos, o seu capital de giro. O dinheiro está no negócio, mas está travado lá, né? E com alguns ajustes, ele consegue destravar ali um grande recurso para a empresa, sem nem precisar. Mas não inviabiliza, né, a captação. Exatamente. Mas, cara, tem dinheiro na tua empresa que você tá perdido ali porque você não gerencia bem o seu financeiro. Que mais, Pedrão? Pedro Rabelo, me fala aí alguma polêmica aí, algum caso engraçado aí de cliente. Aí já tem vários clientes. Conta alguns cases, né? Aliás, conta cases aí de que empresas que vocês já ajudaram, de que segmentos. E também é só local, o Brasil todo. Me fala um pouco mais de cases. Hoje, com o potencial da internet, então, a gente tem clientes em São Paulo, né, não só local, apesar de estarmos aqui na região Nordeste, nós temos clientes aqui no Norte também. Mais recentemente fechamos um cliente em São Paulo, né? Através aí de uma boa conexão. Olha aí, ó. Maravilha. Mais uma para conta? Mais uma para conta. Então, um dos cases interessantes isso da área da engenharia que o Pedro comentou. Conseguimos aí, em breve, se Deus quiser, essa semana saiu o resultado do outro edital. Em breve aí 8 vezes aí o que ele já o ROI 8 vezes. Né, tem empresas da área de alimentação saudável, né, mais recentemente, empresas de tecnologia, tá? E aqui, empresas de tecnologia, tanto na área financeira, que recentemente foi aprovada. Só para, Igor, acerca desse universo, nos últimos 6 meses, nós levantamos aí quase 500 mil em captação de recurso a fundo perdido.
tá? E tem vários cases também, mas não só algo tangível no que diz respeito à questão de aporte financeiro, mas também nas conexões, geração de valor, conexão entre clientes, né? E aqui vai um destaque também muito especial, acho que o pessoal da Query Sistemas, que é uma empresa de tecnologia local, gravem bem esse nome, viu? Próximo unicórnio aí do Maranhão aí, se Deus quiser, viu? Amém. É um pessoal, Mas um tive pessoal o muito prazer de forte. conhecer, vocês se conectaram também. Vamos convidar eles para participar aqui do podcast. Boa. Maravilha. Eles têm uma história sensacional, sabe? E até pegando um gancho do que o Pedrão comentou, a gente tem alguns números privados interessantes. Porque não só a fundo perdido, a gente também injeta recurso privado. Só para uma empresa, esse ano a gente já injetou mais de 2 milhões no caixa dessa empresa, o que possibilitou que ele... E vai sair um vídeo logo no Instagram da Dunas, possibilitou que ele mantivesse a sua folha, mesmo em um período conturbado, pudesse aceitar mais contratos dos seus fornecedores. Então isso é interessante para nós também. Além de outras conexões, né? Funding internacional que a gente conseguiu aí para um cliente nosso, uma linha interessante. Então, assim, aqui a gente quer também ter as opções privadas, mas que elas sejam mais interessantes do que as tradicionais, né? Então, a maioria das pessoas acredita que o mercado de capitais é banco. Olha, eu tenho uma demanda financeira, eu vou num banco. Mas existe um ecossistema muito maior do que só o bancário, né? Existem fundos, securitizadoras, factorings, que a gente consegue conectar e fazer negócios de maneira que o cliente às vezes não sabia. É até curioso, quando a gente faz a conexão com um cliente local, Norte e Nordeste, com algum fundo, a gente percebe que os fundos se assustam, que ele nunca fez uma operação antes através de fundo, só bancário. Então é essa disrupção que a gente quer trazer, principalmente para o Norte e Nordeste, mas que também temos clientes, como o Pedrão comentou, outros estados. É interessante, além dessa linha de fundo perdido, né, nós temos um outro lado interessante que é empresas com negócios mais tradicionais, né? Então, você pega esses empresários que vendem aí para, sabe muito bem, Igor, no dia a dia do financeiro, o cara que vende para receber com 60, 90 dias, 120 dias em alguns casos. A depender do porte dessa empresa, se ela não tiver uma oxigenação de caixa aí nos próximos 15, 20 dias, a operação trava, né? Então, o que a gente faz? Para esse tipo de empresário, né, para esse tipo de modelo de negócio, a gente também tem soluções na casa, na qual a gente consegue trazer a valor presente esse recebível de 120 dias, né, e com isso manter ali a operação, conseguir rodar bem. E vocês já conseguiram algum case aí de empresa que faz assessoria para pegar recursos para fomento? Para vocês? Vocês já fizeram para vocês, né? Começamos... As Casas Ferreira, Espeto de Pau ou espeto de ferro? 100%, porque era algo que muito nos incomodava em ver no mercado. E aí, outra polêmica, né? No mercado local a gente vê muitos empresários que não seguem, de repente, ali o que vendem. Então, a primeira coisa a gente tem um histórico de fundo perdido, de editais para nós. Começamos assim. E, na verdade, foi até que sem querer. A gente começou a levantar esse volume de recursos e começamos a mostrar para colegas, empresários regionais, amigos, olha, você tem um edital que está elegível, seu projeto é elegível, só submete. Quando passava um tempo, a gente ia ver a lista de aprovados e ele não estava. Mas por quê? Perdi o prazo de submissão, não soube escrever. Nossa, o edital era muito longo. Outra polêmica, o brasileiro não gosta muito de ler. Então, quando se pega um edital ali de 100 páginas e um manual de prestação de conta de 80 páginas, as pessoas, né, criam uma barreira. Então, isso a gente percebeu, ligou aquela luzinha, opa, tem negócio. As pessoas não querem fazer, mas querem que seja feito. Então, foi aonde, digamos, surgiu a primeira perna da Dunas, né, Pedro? Exato. E chegar, assim, às oportunidades, estar atento, né? Não é a nossa primeira vez que nós empreendemos, né? Nós iniciamos ali já ainda na universidade. E, Igor, uma coisa que a gente gosta de falar sempre quando nós estamos com os nossos clientes, seja quando nós estamos em outros eventos, é muito mais do que falar, é mostrar histórico de que a gente já fez. Então, nós tínhamos outros negócios nos quais nós captamos, né, recursos para esses negócios através da linha de fundo perdido, editais, né? E foi onde nós tivemos ali o primeiro contato, lá em 2016, né? E aí é sempre estar atento às oportunidades, né? Onde... Às vezes o que a gente sabe é desafio para alguém, compartilhar esse conhecimento, né? Não visar somente ali o lado financeiro, se conectar de verdade, que aí o comercial é consequência. E foi assim que surgiu a Dunas, através dessa descoberta ali, nós apanhando mesmo lá atrás, com prestação de contas, entendendo como é que funciona, e aí surgiu esse modelo de negócio. Fala aqui,
como o empresário, o que o empresário tem que fazer para começar a buscar isso, né? Qual é o primeiro passo? Falar com a Dunas, mandar um direct. Boa. Mas assim, você diz o empresário que quer fazer sozinho? Digamos que ele quer fazer sozinho. O empresário que ele quer fazer sozinho. O Primeiro... melhor passo é buscar a Dunas, obviamente. Mas vamos lá. Eu quero fazer sozinho, o que eu tenho que fazer? Certo. Primeiro de tudo, ele tem que saber que ele tem que destinar um pouco do seu tempo. É sim o ativo mais valioso, né? Todos aqui no recinto só tem 24 horas. Mas ele tem que destinar um tempo primeiro para ler. Ele tem que ler e entender de ponta a ponta o que ele está participando. Mas onde é que ele busca esses editais? Existem fundações de amparo, seja pesquisa, desenvolvimento de ciência e tecnologia, fundos federais, né, como o próprio FINEP. Ele pode estar acompanhando nesses sites o lançamento dos editais. A gente pode contar mais ao final uma coisa que a gente está desenvolvendo, já está bastante avançado, graças a Deus. Mas, assim, em resumo, ele vai ter que acompanhar e quando saírem os editais, ele tem que ler, para que ele saiba, olha, meu projeto, a minha empresa é elegível a participar. Esse é o primeiro passo. Quando ele percebe que ele tem esse critério de elegibilidade, ele vai entrar no site e começar a escrever o seu projeto. E descrever o que ele faz de diferente, o que ele tem de tecnologia, o que ele tem de produto. E geralmente são muitos campos com muita necessidade de caracteres. Ele precisa dominar o pitch. Então, é um ponto que a gente ensina bastante para os clientes, esse treinamento de como você apresenta o seu negócio de 1, 3, 5, 10 minutos. Você vai ter que fazer alguns decks. Então, há uma certa complexidade. Mas ele acompanhando o passo a passo, geralmente editais têm de 2 a 3 fases. Ele sendo aprovado na última fase, ele assina o termo de outorga e já define a data de recebimento do recurso. Pode ser em 1, 2, 3 parcelas, né? Acho que, em síntese, em resumão, né, Pedro? Igor, eu diria que o maior diferencial da Dunas é justamente tirar essa responsabilidade do empreendedor, dar a ele a liberdade de focar 100% no negócio principal e terceirizar essa captação para nós, né? Porque sabe que é um desafio você fazer isso. Nós sofremos isso muito na pele das primeiras vezes, né, lá atrás, de você parar o seu negócio principal para ler. Já encontramos casos de empresas aqui, fora daqui, que, cara, eu não consigo parar para ver os editais, mas faz muito sentido para mim, eu quero captar. Então, acho que o nosso maior diferencial é justamente terceirizar para o empreendedor, né, tirar dele essa carga de parar para ler, submeter, escrever um projeto e a gente executar por ele, né? Com certeza, né? Entregar na mão de especialista, né? Vocês só fazem isso, fazem muito bem, tem uma taxa de sucesso bastante interessante, né? E, pô, melhor do que você ficar empresário querendo fazer tudo e não conseguir fazer nada bem feito, né? Delegue para especialistas. Pô, afinal, você já está pegando um recurso a fundo perdido, né? Faz sentido ali destinar uma parte para o especialista cuidar disso e ter uma taxa de sucesso muito maior do que você teria. E você falou sobre pitch. Aí eu quero entender, o empresário ele precisa fazer um pitch da empresa dele para pegar fundo perdido também? E, se sim, o que tem que ter no pitch perfeito? Não pode faltar um pitch perfeito. Vai lá, Abelo, vai lá. Bem, falando de pitch aqui, o homem é... Que isso. Mas quando se fala de pitch, né, a gente tem que levar em consideração o momento. Para qual a finalidade do pitch? Se vai ser um pitch para banca que vai avaliar o seu projeto, se vai ser um pitch para investidor privado que vai querer comprar uma participação e injetar o smart money, né? Normalmente, quando a gente fala de banca e de avaliação de projeto, o que a banca, o corpo ali gosta de olhar, né? Normalmente o problema, tem que deixar muito claro qual que é o problema, antes de falar da solução, deixar muito latente o que você resolve, né? Qual que é o problema de mercado, e aí você fala como você soluciona. E aí traz ali um pouco dos seus diferenciais e principalmente o time. O time nessas horas tem um impacto muito forte, né? Se você está no contexto local, por exemplo, eu estou participando de uma chamada no Maranhão, tem que elencar o que isso vai gerar de impacto para o Estado, né? Isso para editais. Quando se fala da iniciativa privada, também o problema, né? Solução, falar muito sobre o seu modelo de negócio, né? Como é que você ganha dinheiro, como é que você vai escalar, se o mercado ele é atrativo, conseguir ali trazer números, né? Quantas empresas, o seu mercado endereçável nos próximos anos e também, sem dúvida alguma, os resultados que você teve até o presente momento e time. Né? O time ele tem um impacto muito forte.
Legal. Eu vejo muito isso também, né? Eu participo de vários eventos, né, de startup, de rodadas de captação. E principalmente no começo, o empresário ele compra muito ali o time, né? Quem Exato. está por trás aí do time, às vezes a ideia ela não é a melhor solução para aquele problema, mas você vê que tem um time que está competente, engajado, a ideia ela vai se moldando com o passar do tempo. Afinal, quem investe, ele também muitas das vezes traz ali o smart, né? Além do Sim. money, traz ali uma ajuda na, no modelação desse modelo de negócio. Então, é muito o empreendedor. Cara. O investidor, ele compra ali quem está do outro lado Exato. fazendo. E muitas vezes ele vive o negócio. Se você vive o negócio, você faz ali part-time, quando dá, ou você está vivendo o negócio, você está no risco realmente da tua vida naquele negócio, isso faz muita diferença para quem está empreendendo, né, e para quem quer investir. Certo? O que mais aí que vocês querem falar sobre... Tem vários pontos aí que você anotou. Sobre essa questão de realmente estar presente no negócio, né, Igor? A Duna surgiu através de um salto de fé, tá? Foi realmente uma decisão muito plantada nos nossos corações e focar, né? Quando se fala de foco, né? Então, deixar um pouco, às vezes, outras coisas de lado, né, para poder fazer o negócio acontecer. Então, nós somos a prova de que o empreendedor, acima de tudo, ele precisa ter muito foco. Ele precisa, às vezes... Um ponto que nós observamos, né? Às vezes tem vários, 2, 3, 4 negócios ao mesmo tempo ali, alguns negócios não faturam ainda, né? Então, olhar para o negócio principal, aquilo que você realmente tem, vai conseguir dedicar tempo, fazer acontecer, foi assim conosco, tá? Então, essa virada de chave, eu te falo com toda certeza que tem sido responsável pela nossa caminhada até o presente momento, entregando valor para os nossos clientes, conseguindo agregar de fato, né? Foi o fato de comprar ali o risco do negócio, dedicar full time, às vezes logo no início aquele desafio, cara, eu não vou fechar o caixa nesse mês no positivo, vai ficar no negativo, mas é se manter, vamos focar no comercial, vamos melhorar aqui o operacional que vai virar, e esse foco ele é muito importante. Legal. Você falou aí que foi um como é que Um salto de fé. Um salto de fé. Né? Um leap of faith. Salto de fé. Foi um all-in aí que você deu, né? Foi. Bom, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, né? Sobre salto de fé, sobre fé. Como é que a fé influencia no negócio, na vida empreendedora? Como é que é a relação de vocês aí com a fé, com a espiritualidade? Comenta um pouco sobre isso. Vai lá, vamos lá. Igor, eu acredito que não há nada por acaso. Tá? Acho que tudo tem um porquê. E Deus, ele nos treina, ele nos coloca em determinadas situações. E quando às vezes a situação ela não sai conforme planejado, para você olhar o lado positivo. O que você consegue construir daqui e daqui lá na frente isso vai retornar para você. Então foi basicamente o que aconteceu conosco. Sempre agradecer a Deus por tudo, seja nos momentos mais desafiadores que nós passamos, seja no início da Dunas, onde foi realmente um salto de fé, comprar mês negativo, cara, não vai fechar, como é que a gente vai fazer ali para arcar com contas a pagar, enfim, até os momentos lá atrás, lá no início da jornada, 2018, onde nós participamos de alguns processos de aceleração fora daqui, né, e o negócio não vingou, mas ter a fé, acredito muito em Deus, acho que Deus é o 100% responsável na minha vida por o que está acontecendo, faço o que eu amo hoje, apesar de ser formado em engenharia e estar em outro lugar, em outra área hoje, Deus conduziu cada detalhe da devida forma, e hoje a gente entende com a maior maturidade o que aconteceu lá atrás, lá no início da jornada, né, os contatos que nós fizemos lá atrás, que hoje são parceiros, né, mas que na época não tinha qualquer tipo de sinergia, hoje tem, né, então são relacionamentos lá atrás. Então eu penso muito o seguinte, tem uma coisa que muito me marcou, eu vi recentemente uma pregação do Thiago Brunet, né, quando ele fala da história de José. José sofreu durante 13 anos, né, para ter um momento ali de abundância, ele paga o preço durante 13 anos. Sim. E muitas das vezes é assim na jornada do empreendedor. Você paga o preço, você compra o risco, você abre mão de ficar com sua família, empreender uma jornada muito solitária, mas se você não tiver, não só o negócio, mas se você não tiver a fé, se você não acreditar em algo maior, e principalmente se você
não tiver assim, Deus, eu tô fazendo aqui porque eu confio e sei que vai dar certo, não deslancha. Então, eu te diria que Deus é 100% responsável por estarmos aqui, nesse podcast, falando contigo e por o negócio tá acontecendo. Eu também creio nisso. Eu já empreendo mais de 10 anos, né? E por muito tempo negligenciei, né, esse tema, né, a espiritualidade, Deus, nos negócios. Cara, foi loucura. Tanto que eu ralei para conseguir algo, né? E eu acredito hoje que eu tenho o princípio da mordomia, né? O princípio da mordomia cara, Deus é dono de tudo, a gente é o mordomo. O mordomo não é o dono, mas o mordomo cuida de alguém. Então eu entendo hoje que a nossa empresa, hoje tudo que a gente tem é de Deus, né? É dele e a gente está cuidando disso. A gente tem que cuidar muito bem cuidado. O empresário, ele tem de fato ali muita solidão, né? Muito empresário, ele sente ali solidão, não tem com quem conversar. E se você pensar, poxa, eu vou trazer aí um sócio. Se pode falar assim, né? Deus como um sócio. Vou trazer um conselheiro. Deus como conselheiro. Conversa com Deus, cara. Conversa com Deus sobre a tua empresa. O que ele quer, né, para você? O que ele quer com essa empresa? E às vezes não, Deus ele não é muito racional, né? Ele não é um cara ali que vai te mostrar umas planilhas e falar assim, olha, esse aqui é o caminho mais estratégico. Esse aqui. Não é. Não é. Não é. Ele vai te colocar nos caminhos aqui que parecem irracionais, ilógicos, mas ele já tem todo o negócio desenhado, né? Sem dúvida. Então, a gente tem que aprender, enquanto empresário cristão, eu acredito, a deixar às vezes um pouco a lógica, o super racional de lado, se você conseguiu ouvir que um caminho de Deus é por ali, mesmo que não seja o mais racional. Vai, porque se ele está no conselho da tua empresa, você está conseguindo ouvir, ele sabe qual que é o melhor caminho, né? E não é uma planilha que vai dizer isso. Exato. Nem sempre é uma planilha que vai dizer isso. Às vezes é a voz de Deus e ela não vem na planilha no Excel, ela vem no coração. E aí, empresário que é um bicho racional, às vezes para ir nesse caminho é difícil, hein? É uma antítese, porque lendo um dos livros do Napoleon Hill, ele fala muito essa questão do medo, né? E acredito que muitas das vezes a fé foi o que faz... É porque o medo ele sempre está presente, mas ignorar um pouquinho, até deixar de lado para poder dar o salto, para poder confiar. E sem parecer arrogante, com muita fé, eu e o Pedrão, a gente nunca duvidou. Então, por maior gelo na barriga, a gente nunca duvidou de nada que a gente foi fazendo. E quando a gente iniciou a Dunas, nós tínhamos outros negócios, né? Cada um tinha outros negócios. Eu não diria consolidado, porque como o Flávio Augusto, né, estabilidade não existe, mas negócios frutíferos que né, geravam resultado e que por muitos meses eram nossos carros-chefes. E a gente deu esse salto de fé sem duvidar um minuto. A gente não sabia quando, se ia virar daqui a 3 anos ou no primeiro mês, mas a gente sempre confiou muito na entrega, na honestidade, como a gente trata os clientes, cada pessoa que vem até nós, né? E assim, está sendo uma jornada interessante, está sendo uma jornada frutífera. E vale destacar, né? Quem está nos ouvindo, que vai nos assistindo, tomar conselhos, né? Ali no seu momento. Todo dia a gente tem reunião com o time, seja o daily ali de manhã, na segunda-feira para alinhar o comercial, enfim. Sim. Mas é importante você tirar um momento para ter uma reunião consigo mesmo e com Deus. Aliás, está falando que Deus conduz. Vamos fazer um paralelo, o maior empreendimento já que está de pé com muito sucesso há mais de 2000 anos, que é a igreja. É a igreja dele, né? Verdade. E, então, que é o reino dele. Então, tomar essa decisão, você colocar e você persistir, mas persistir com o coração tranquilo, sereno. E principalmente, pessoal, não olhe só o recurso financeiro, não olhe só ali o dinheiro, sabe? A gente tem isso muito claro. Acho que por isso que a nossa sociedade, a gente perpassa isso para os nossos clientes. A gente se conecta de uma forma intencional com pessoas que têm ali valores e propósitos convergentes com os nossos, né? Tem, às vezes, clientes, parcerias que não fazem muito sentido, né? Seja um desalinhamento ali, não faz muito sentido, a gente não avança. Então, é ser intencional. Então, até para ser intencional nos negócios, a gente precisa estar muito alinhado com o divino.
Que delícia de papo aí. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Senão a gente vai almoçar ali um rodizão ali de carne. Tem um... Opa, boa, viu? Eu tenho um ponto interessante, Igão, que é sobre a questão de acesso. Participar, vamos lá, da mentoria financeira lá atrás, participar do Mastermind. Acredito que os últimos 2 anos ali foram uma virada de chave muito grande, falando por mim, né? Imagino que por Diniz também. Mas por quê? Mudar muito o ambiente, sabe? De uma forma ali uma mudança ali muito abrupta. E mudar um ambiente para ter acesso, né? E olhar isso como um investimento. Isso é um ponto que a gente discute bastante. A gente, no dia a dia, lida com recursos, com finanças, né? Então, muitas vezes que a gente olha que é caro, você tá num lugar, mas não é somente o conteúdo do lugar, às vezes seja uma mentoria financeira, mas é muito fato você se conectar com as pessoas. Então, algo que para nós é um aprendizado aí nos últimos anos e que a gente procura fazer sempre é investir em acesso. Acesso às conexões de fato intencionais, mentorias, principalmente para quem está começando a empreender ou para quem já empreende. Você ter pessoas que já participaram ali da jornada, que já trilharam um certo caminho, que já erraram, que isso vai trazer uma experiência, uma bagagem para você. Para nós, isso aqui é um dos nossos valores. A gente carrega isso muito forte. Então, vamos investir em conhecimento, investir em acesso, né? Então, sem dúvida alguma, seja a mentoria financeira lá atrás, o Mastermind de hoje, nos ajudou a diluir muito o risco do negócio não dar certo, viu? Obrigado, eu nem tava contando com esse depoimento, nem ia fazer uma arrasta pra cima, mas depois dessa aí eu vou fazer uma arrasta pra cima aqui, hein? Posso? Ó, não sei se você tá assistindo nesse momento, vai estar com as vagas abertas ou não. A gente, quando abre, fecha muito rápido as vagas, né? E a mentoria vive lotada, mas aqui nos nossos botões, no site, sempre tem ali o link para você se inscrever ou, né, fazer uma submissão, né? Então, clica aí no link que tá, onde você estiver assistindo aí no link, e entra lá, ou na mentoria, ou no Mastermind. Se tiver aberto, aproveita. Se não tiver aberto, já te coloca ali como reserva pra gente entrar em contato. São poucas vagas, sempre são poucas vagas, porque eu, como vocês perceberam, né? Eu pego na mão ali, sim, de quem conseguiu entrar, pego na mão ali pra melhorar a gestão, pra fazer negócio, né? Jogo todo o meu network e acesso para fechar negócio mesmo. Eu gosto muito de cuidar com carinho de quem tá. Então, por isso são poucas vagas. Não ia fazer esse arrasta, mas depois desse depoimento aí. Muito obrigado. Posso fazer um adendo? Não percam o timing, quem fosse cadastrar, porque timing para nós foi fundamental. E a gente viu muitas pessoas que hoje se entristecem de não ter entrado no barco, né? Quando, olha, nós vamos seguir. Então, timing é importante. Desde as primeiras submissões, a gente ficava triste, né? Hoje a gente sabe lidar um pouco melhor com pessoas, mas quando a gente montava um time, aprovava o recurso, e agora ia começar o projeto, um desistia, eu sei que cada um tem uma aptidão diferente, né? Mas caminhava pelas vias mais tradicionais, né? E hoje nos procuram, pô, me arrependo de não ter empreendido lá atrás, poxa, me arrependo de não ter dado salto de fé, ter feito a mudança de carreira ali. Então, assim, time é importante. E usando o ticket do Nas 10, você tem 10%. Boa! Na mentoria do Igão aí, ó, do Nas 10. Do Nas 10, aí, olha, 10%. Maravilha! Pessoal, agradecer demais aí o tempo de vocês, aí a contribuição, o conteúdo. Pessoal, ó, entre em contato com a Dunas, fala as redes sociais aí, como é que a gente entra em contato. Maravilha! Ó, você que está nos assistindo, pensou em empreender ou já empreende, quer captar recurso de graça para o seu negócio? Ó, fale com a Dunas, tá? Chame aí, procure lá PS Rabelo, Dunas Capital no Instagram, tá? No LinkedIn também, Pedro.Rabelo, tá? Os nossos contatos 8406-5951, tá? Fiquem à vontade, estão DDD 98, tá certo. Bom? Estamos aqui disponíveis aqui para lhe ajudar. Bom, assim a gente encerra. Quer dar últimas palavras aí, considerações finais? O Instagram nosso, logo vão ter materiais, o @DunasCapital, ele ainda tá misterioso, mas sairão os primeiros reels, o primeiro post. Quem quiser também trocar uma ideia, Pedro Diniz L no Instagram. Mas é isso, agradecer o convite e o que todos precisarem aí, também a gente está à disposição. A Dunas veio aqui para mudar um pouco o cenário norte-nordeste financeiro, junto com Igão 5 estrelas, né, Igão? Igão 5 estrelas.
Bom, considerações finais já? Fechou? Fechou, agradecer encerrar? aí pela disponibilidade e vamos pra cima. Obrigado, pessoal. Bom, assim a gente encerra nosso primeiro podcast Empresa 5 Estrelas. Agora a gente vai desligar as câmeras e fazer uma sessão de feedback. Ver aí o que cada um achou. Bom, obrigado demais aí. Deixa eu ver se eu consigo. Valeu. A mesa é longa. Valeu, pessoal. E participe aí, sempre esteja atento aos nossos podcasts. A gente vai trazer muita gente boa, conteúdo de valor para você, empresário. Um abraço, tchau. Até o próximo podcast Empresa 5 Estrelas. Falou!